Vamos mergulhar hoje numa análise de um mundo que é, ao mesmo tempo, épico e muito sombrio. Prepare-se para uma jornada que é, na verdade, o prólogo de uma aventura gigantesca. Guerreiros contra o tempo. É aqui que a nossa história começa, num reino que tá, sabe, por um fio, à beira do colapso total. É um lugar assombrado por um nome, uma lenda, um monstro que se esconde nas profundezas de uma mina amaldiçoada. Esse nome é Babel, e a sombra dele, olha, é longa e muito, muito fria. Tentem visualizar a cena comigo. A sala do trono, com colunas de pedra rachadas, tapeçarias que um dia foram gloriosas, mas hoje estão desbotadas. E no meio de tudo isso, um rei. Um rei velho, cansado, cujo desespero parece pesar mais que a própria coroa. Ele já tentou de tudo, gente. Exércitos, magos poderosos, até selar as minas. Nada, absolutamente nada funcionou. E nesse silêncio de derrota, a pergunta do rei ecoa. É o som de quem chegou no fim da linha, sabe? Um silêncio pesado que espera uma resposta que, no fundo, ninguém mais acredita que vai chegar. E então, quando tudo parece perdido, das sombras surge a resposta mais improvável que se poderia imaginar. De uma figura toda excêntrica que mais parece um bobo da corte, vem uma declaração que só pode ser duas coisas: ou loucura total, ou a última faísca de esperança para um reino que já está morrendo. Mas, para a gente entender o tamanho da loucura desse momento, primeiro, a gente precisa sentir o peso desse desespero que tomou conta de Popolocrás. Olha, o inimigo aqui não é só forte, o problema é onde ele vive. Numa mina que muda de forma o tempo todo, um labirinto vivo que simplesmente engoliu todos os heróis que ousaram pisar lá dentro. Babel não é só um monstro, é tipo uma maldição geográfica. E essa maldição, sabe, ela não fica só lá na mina. Ela escorre pelos muros do castelo e envenena a alma do povo. As ruas de Popolocrás são quietas. As pessoas andam de cabeça baixa, ombros curvados. Ninguém mais acredita em heróis, porque já viram heróis demais falharem. É aí, nesse cenário de desesperança total, que o tricolor joga sua carta mais maluca na mesa. Uma solução impossível que pode mudar o destino do reino para sempre. A lógica é tão absurda que chega a ser brilhante. Pensa bem, se as ferramentas do seu mundo não funcionam mais, busque em outro. E o rei? Bom, o rei estava tão desesperado que topou na hora. O tricolor estala os dedos e a realidade simplesmente se rasga. De um portal de luz colorida surgem eles. E eles não são cavaleiros de Popolocrás com armaduras e brasões conhecidos. São forasteiros, anomalias de outras dimensões. A última e com certeza mais estranha aposta do reino. E cara, a diferença entre eles é gritante. De um lado, você tem o Crônamo, uma montanha de músculos. A primeira interação dele com o artefato sagrado do reino é perguntar se dá para comer. Do outro lado, Slink, o guerreiro idealista, que tá vendo ali uma chance de glória, fama e quem sabe conquistar uma princesa. É a força bruta contra a ambição nobre. E para equilibrar esses dois extremos, a gente tem o mestre dos magos. Logo na primeira fala, ele já se posiciona como o centro de sabedoria e mistério do grupo. Ele não está vendo só a batalha, mas o propósito por trás de tudo aquilo. É a partir daqui que a história fica ainda mais interessante. O destino do reino não está escrito em pedra. Ele depende de uma escolha. Basicamente, a gente está falando de uma aventura onde as decisões realmente importam. A escolha de qual herói controlar define como a história vai ser vista, quais ferramentas você vai ter para enfrentar os perigos, cada caminho é único e, mais importante, cada escolha tem um peso. Mas calma. Antes da gente seguir com os heróis, a gente precisa voltar um pouquinho e falar do guia deles. Porque o tricolor, aquele mago saltitante, é muito, mas muito mais do que aparenta ser. Por trás daquelas roupas coloridas e do sorriso que nunca sai do rosto, existe uma espécie de vazio. Algo estranho que o membro mais sábio do grupo, claro, percebe quase que instantaneamente. Olha, essa observação do mestre dos magos é de arrepiar. Ele não fala que a magia do tricolor é do mal ou das trevas. Ele diz que ela é nada, um vácuo. Não é nem boa, nem má. É como se ela simplesmente não devesse existir. Isso só aprofunda ainda mais o mistério sobre quem ou o que o tricolor realmente é. E aqui, a gente vê o que se esconde por trás da fachada de bobo da corte. A cena é bizarra. Num campo de batalha devastado, o tricolor está fazendo um ritual. Ele diz que está purificando o lugar. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é coletar almas, tanto boas quanto más, e aprisionando em frascos.
A imagem dele, todo colorido, engarrafando a essência dos mortos, é perturbadora. E com certeza revela que ele tem uma agenda secreta. Ok, já ficou claro que o Guia dos Heróis não é nada confiável. Mas vamos voltar ao objetivo principal: o monstro no coração da mina. O tricolor descreve o Babel não como uma fera qualquer, mas como uma figura guerreira aterrorizante. Pensa só, uma armadura que parece magma vivo, asas feitas de fogo puro e uma arma que aparentemente corta qualquer coisa. Babel é a imagem de um deus da destruição. E essa história de terror é antiga. Há mais de 1000 anos, Babel já foi derrotado uma vez. Só que os guerreiros que conseguiram essa façanha o seguiram até as minas e desapareceram. Nunca mais foram vistos. Desde então, a mina se tornou o domínio de Babel, um labirinto amaldiçoado que garante que ninguém chegue perto o suficiente para tentar a sorte de novo. E como se tudo isso não fosse o bastante, o Babel não está sozinho. Ele tem 4 generais, guardiões poderosíssimos. Para se ter uma ideia do nível, um deles, sozinho, foi capaz de acabar com um grupo inteiro de guerreiros com um único golpe. A missão então não é só matar um monstro, é derrubar todo um regime. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. De um lado, um reino inteiro mergulhado em desespero. Do outro, 3 heróis que literalmente caíram de paraquedas nesse mundo. No meio, um guia cujas verdadeiras intenções são um mistério assustador. E, como cereja do bolo, um inimigo que há 1000 anos se prova invencível. O cenário não é nada bom. A questão final que fica no ar não é nem se eles podem vencer, mas através de quem a vitória ou a derrota final virá. Será que a resposta está na força bruta de Cronan, na ambição nobre de Slink ou na sabedoria enigmática do Mestre dos Magos? O destino de Popolo Cross está em aberto